Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje a gente vai ver um pouco o resumo aqui a respeito do que a gente viu nessas aulas anteriores das forças modificando movimentos. Aí eu resolvi trazer esse mapa mental aqui para vocês, que eu vou colocar aí eu vou colocar na descrição, eu vou colocar lá na plataforma também, tá certo? Então vamos lá. O que a gente viu? Vimos a respeito do centro de massa. A respeito do centro de massa, vimos que o ponto no qual posicionaremos a força-peso em um corpo extenso, desde que esse corpo seja homogêneo. Então, esse ponto aí vai ser justamente o ponto de centro de massa. Se você pegar uma vassoura e tentar equilibrar essa vassoura, então você vai achar, com o dedo no caso, então você vai achar um ponto ali em que a vassoura vai estar equilibrada. E é justamente esse ponto aí que é o nosso centro de massa. Então aqui nas questões de física, considera, né, o corpo homogêneo. No caso aqui a vassoura não é homogênea, tem um peso maior para um lado, onde estão as cerdas, do que o outro. Então nesse caso aqui vamos considerar que o corpo seja homogêneo. Então aqui o centro de massa está bem no meio, aqui é a força-peso. Ainda do centro de massa eu pulei essa parte aqui para fazer esses cálculos. Não te preocupa que esses cálculos não são muito cobrados no Enem. Tá legal? Feito isso, vamos para corpos extensos. Falando de corpos extensos, tem uma condição aí para os corpos extensos. Para que ele esteja em equilíbrio, é necessário que a resultante das forças sobre ele seja nula e o momento resultante seja nulo. Então, as duas condições para um corpo extenso estar em equilíbrio é justamente tem que estar, a resultante das forças tem que ser nula e o momento resultante também tem que ser nulo. Falando em momento, o momento se dá pela multiplicação da força pelo deslocamento, tá? Então, força vezes deslocamento é justamente o momento dessa força. Quanto à unidade no sistema internacional, força é em Newton e o deslocamento é em metro. Então, a unidade de momento é o Newton vezes metro. Outra coisa, não vacila. O que, fabuloso? Bom, o ângulo entre a força geradora de momento e o vetor distância deve ser de 90 graus. Ou seja, a força e a distância devem ser perpendiculares. Então aqui nos nossos cálculos, a força e o deslocamento ou também a distância tem que fazer, olha aqui, 90 graus. Tem que ser perpendicular. Isso vai ocorrer, então vai coincidir aqui com esse momento que é força vezes deslocamento. Tá legal? Até porque na verdade aqui é força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus é 1, então força vezes deslocamento vezes 1 vai dar, no final das contas, vai dar esse F vezes D, força vezes deslocamento. Era isso que eu queria te relembrar. E lembra das condições de equilíbrio dos corpos extensos? Então tá aqui, para o equilíbrio, a resultante das forças, nesse caso aqui, o somatório das forças horizontais e o somatório das forças verticais, ambos têm que ser nulo. Para o corpo extenso, está em equilíbrio. A outra condição é o somatório dos momentos lineares, tem que ser zero também. Aí, como é o corpo extenso, ele pode ter ali um torque, pode ter um giro. Então, pode ser no momento horário, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nós vimos isso daí. Feito isso dos corpos extensos,
Vimos também a respeito da quantidade de movimento. Na quantidade de movimento, tá? Ele é a massa vezes a velocidade, sendo que esses dois aqui são inversamente proporcionais, tá? Quantidade de movimento no sistema internacional, a unidade será quilograma vezes metro por segundo. Tá bem aqui. Outra coisa é, preste mais atenção, ainda de quantidade de movimento. Assim como o impulso, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e tem a mesma direção e sentido da velocidade do corpo. Então, numa questão, quantidade e impulso tem, por ser grandeza vetorial, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido da velocidade do corpo. Até porque quantidade, só vai haver quantidade de movimento se houver velocidade. Lembra do que eu te falei? Outra coisa de quantidade de movimento é, para o sistema formado por mais de uma partícula, vai haver aqui a conservação, ou seja, vai haver o somatório das quantidades de movimento no sistema. E falando de conservação, a quantidade de conservação, a conservação da quantidade de movimento final vai ser exatamente igual à conservação da quantidade de movimento inicial. Outra coisa, vimos então, centro de massa, corpos extensos, quantidade de movimento. Bora aqui para o impulso. Impulso de uma força. O impulso será justamente aqui. O impulso será justamente força vezes tempo. Então, força vezes tempo vai ser o impulso de uma força, sendo que eles são inversamente proporcionais. Quando eu aumento o tempo, quando eu aumento o tempo de colisão, então a força diminui. Quando eu diminuo o tempo de colisão, a força aumenta. No sistema internacional, nós vimos isso daqui, é o Newton vezes segundo, ou o quilograma vezes metro por segundo, no sistema internacional. Agora, ó, se liga, meus heróis. O impulso é uma grandeza vetorial e tem a mesma direção e mesmo sentido da força aplicada ao corpo. Então, a força aplicada tem uma direção e tem um sentido. E o impulso vai ser justamente a mesma direção e o mesmo sentido da força aplicada naquele corpo. Agora, ainda falando de impulso, nós falamos a respeito desse gráfico aqui. Quando nós calculamos a área desse gráfico aqui, a área da figura que está abaixo da curva desse gráfico, então a área vai ser exatamente igual, vai ser numericamente igual ao impulso gerado por essa força. Então aqui é um gráfico força vezes tempo. Lembra? Força vezes tempo, olha aqui, me dá o impulso. Então quando eu calculo, nesse caso aqui, a área dessa figura, mais a área dessa figura, mais a área dessa figura, tudo isso daqui vai me dar o impulso. Isso aqui, esse número, vai ser exatamente igual, numericamente igual ao impulso. Feito isso, falando do impulso, vamos falar do teorema do impulso. O teorema do impulso, o impulso produzido pela força resultante atuando em um determinado corpo é congruente à variação da quantidade de movimento desse mesmo corpo. Então, quantidade de movimento e impulso de uma força tem algo a ver? Tem tudo a ver, meus heróis. Onde é integrado essas duas coisas? É integrado bem aqui, ó, no teorema do impulso. Qual a equação? É essa daqui, ó. O impulso vai ser exatamente igual à variação da quantidade de movimento. Então, variou a quantidade de movimento, a gente pode calcular ali o impulso. Colocando de uma outra forma, como o impulso é força vezes tempo e a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, a massa aqui não vai variar, então
ela sai, ela é uma constante, então fica a variação da velocidade. Então, o teorema do impulso também vai ser força vezes tempo igual a massa vezes o ΔV. Outra coisa, não vacila. Aqui, uma grande fonte de erros reside no cálculo de ΔV. Essa é uma diferença vetorial. Então, aqui, ó, tá vendo essa setinha? É uma grandeza vetorial. Isso aí vai ser... você tem que treinar questões com essa diferença aqui, essa diferença vetorial. Inclusive, eu até coloquei questões lá na sua bateria de exercícios para vocês praticarem isso daí. Feito isso, vimos centro de massa, vimos corpos extensos, vimos quantidade de movimento, impulso de uma força, teorema do impulso, e então terminamos em colisões. Quando nós falamos de colisões, nós dissemos que em uma colisão, seja ela elástica ou inelástica, podemos afirmar que a quantidade de movimento se conserva. Então, falou em colisão, falou em quantidade de movimento que se conserva. Lembra do que a gente falou aqui, ó? Falamos agorinha que a conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Então, colocando em outras palavras, o que acontece, a quantidade de movimento final, né, antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. E é justamente isso que a gente vê bem aqui. Outra coisa, se liga no bizu. Qual é o bizu, fabuloso? Em uma colisão inelástica, ocorre a maior perda de energia durante a colisão. Então, fabuloso, onde é que ocorre a maior perda de energia em uma colisão? A resposta é colisão inelástica. Por outro lado, em uma colisão perfeitamente elástica, a energia pode se conservar por completo. Esse daqui é o bizu. Agora já que falamos em colisões inelásticas, vamos detalhar mais um pouco aqui. Nas colisões inelásticas, nós vimos a respeito desse esqueminha aqui, né? Um ponto material, A, um ponto B, uma velocidade inicial aqui, uma velocidade inicial no B, e depois da colisão, eles grudam e vão para uma certa direção, na mesma direção, mas num certo sentido, os dois juntos. Isso daí, quando gruda os dois, é uma colisão inelástica. E o que acontece na colisão inelástica? Essa equação mostra o que acontece. Então, a quantidade de movimento aqui, na verdade, isso daqui, no final das contas, é a conservação do movimento. Então, mv do A inicial menos mv do B inicial vai ser a somatório dos dois corpos aqui, vezes a velocidade final. Por que isso acontece? Porque eles dois grudaram. Se eles grudaram, soma as massas. E quanto à energia? A energia perdida vai ser a variação da energia cinética. Variação da energia cinética, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Agora, na colisão elástica, olha só o que acontece. Eles dois não se grudam, cada um segue o seu caminho. Esse segue para cá e esse segue para cá. É uma colisão elástica. Na colisão elástica também a mesma coisa, vale a conservação da quantidade de movimento. Só com um detalhe aqui. Enquanto que na inelástica as duas massas se somam, aqui não. Aqui você vai somar o mv do A com o mv do B. Tá legal? Então essa é a diferença mais crucial aqui. Quanto à energia, a energia cinética
inicial vai ser exatamente igual à energia cinética final. Veja que aqui não tem energia perdida, tá? Porque energia perdida é só na colisão inelástica. Na colisão elástica vale a conservação da energia. Vimos também que a respeito do coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição é essa relação aqui da velocidade relativa. Então, a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Segue também essa equação aqui, a velocidade relativa. Agora é óbvio, em um choque inelástico. Eles dois não se grudam? Se eles dois se grudam, então esse coeficiente de restituição vai ser zero. Por quê? Porque não tem velocidade relativa de afastamento nem de aproximação. Os dois vão se grudar. Então esse coeficiente de restituição em um choque inelástico vai ser zero. Começando por aí. Agora, quando for perfeitamente elástico, vai ser exatamente igual. A velocidade de afastamento, de aproximação, então esse coeficiente vai ser 1. Agora, quando houver um meio termo entre um e outro, esse epsilon aqui, essa letra grega aqui chamada de epsilon, que é o coeficiente de restituição, vai estar entre 0 e 1. Tá legal, meus heróis? Espero que tenham gostado aqui do mapa mental. Até a próxima.